Sing the words, long live rock and roll. De volta aqui no Conexão Show, mais apertadinho do que nunca. Mas olha, obrigado, meu amigo internauta, graças ao jeitão do Maurão de resolver as coisas. Obrigado, viu, produção? Nota 1000. Chegou ele aqui no estúdio, que bom que ele está aqui com a gente. Chegou o Chico Nunes, o homem desse livro aqui. Deixa eu mostrar a capa aqui, né? Eu queria primeiro mostrar essa capa, campeão de venda. Esse aqui, Etevaldo, tá onde? Gente que faz acontecer, é um livro lançado pela editora IEC, né? E ele está na Livraria Cultura e Nobel. Tá certo. Esse aqui é gente que faz acontecer, do Chico Nunes, que já está com a gente. Deixa eu apresentar aqui o Chico, Maurão. Chico Nunes, boa noite, Chico. Boa noite, tudo bem? Muito bom a sua presença aqui, quero te agradecer. Obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer muito grande. E eu queria começar dizendo o seguinte: quem é Chico Nunes? Falar um pouco de Chico Nunes para o nosso internauta que está agora ali curtindo o programa Conexão Show. O Chico Nunes é um profissional que atua já há mais de 35 anos, com consultoria empresarial. Além disso, eu sou empresário do segmento de educação e temos feito alguns trabalhos. E, como a gente brinca, nas horas vagas a gente escreve. Esse é o nosso segundo livro e, por coincidência, a gente é uma experiência aí dos últimos 10 anos observando comportamento de pessoas simples como eu, você e outras pessoas que estão aqui no estúdio, que são pessoas que fazem acontecer e que merecem ser divulgados seus trabalhos. E é isso que eu queria perguntar. Quem é gente que faz acontecer? Na verdade é o seguinte, esse título ele nasceu de algumas observações de pessoas que fazer acontecer são aquelas pessoas que têm um início, meio e fim. Elas não se contentam com a parte da coisa. Então, vou dar um exemplo para você de perfil de gente que faz acontecer. Você vê muito jogo de voleibol, e a gente vê, por exemplo, esses grandes atletas, como a Fabi, o Serginho e outros tantos, eles não têm bola perdida, eles vão em todas. Isso é gente que faz acontecer. Você, no seu programa aqui, se você não administrar o teu tempo, nos últimos segundos você tenta aproveitar o máximo. Isso é um perfil de gente que faz acontecer. Não tem tempo a perder, mas faz com que as coisas aconteçam verdadeiramente. E não só na teoria. Essa é a grande diferença. É pegar a teoria e transformar ela em prática. Isso está tudo no livro. Ivan Brasil. Chico Nunes, inclusive, Vou foi publicada aqui aqui uma também. nota no Jornal Imprensa Brasil. Chico, é comum hoje as empresas preferir aqueles profissionais, por exemplo, vamos citar o jornal, o fotógrafo. Ok. O fotógrafo não é só fazer a foto, ele faz a foto, ele trata a foto, se ele souber diagramação, e se ele for também um jornalista de texto, tal, que escreve, melhor ainda. Ok. Demorou muito as empresas escolher esse tipo de profissional, porque até então, o camarada que era pedreiro, ele só sabia fazer aquilo dali, ele não conseguia colocar uma telha. Hoje já não. Na verdade, eu acho que as empresas, elas começaram a perceber, eu diria para você, nos últimos 5 anos, já tem sido uma tendência das empresas procurarem esses profissionais. Por quê? Na verdade, até com a racionalização das atividades, as pessoas tiveram que agregar funções, ou seja, fundir atividades. E isso fez com que estas pessoas se destacassem mais. Por quê? Ela não tem o que a gente brinca, o conceito da acomodação. Pelo contrário, ela está sempre correndo atrás. E os empresários, os executivos, gerentes, diretores, eles começaram a perceber esta postura diferenciada entre todos os seus colaboradores. Porque, na verdade, é aí que entra essa grande diferença que todo mundo começou a observar com mais carinho. Por quê? Você tem dentro das organizações, seja, como você falou, no jornal imprensa, seja aqui na rádio de vocês, seja na televisão, enfim, onde você estiver, seja numa grande organização como Volkswagen, por exemplo, ou Votorantim, coisa que vale. Você tem várias pessoas na mesma função. Algumas se destacam mais do que outras. Por quê? Ela tem esse perfil. E à medida que as pessoas começaram a observar, elas identificaram pessoas com iniciativa genuinamente. O que significa isso? São aquelas pessoas que não esperam você pedir, ela simplesmente faz. Ela percebe que você está aqui num programa como esse e que você precisa de água. Sem você pedir, ela traz a água para você. Esse é o perfil. Então, naturalmente, ela foi percebida e ela está sendo mais observada pelos executivos e pelos empresários. Praticamente são as pessoas do futuro. Atavaldo Leitão. Olha, eu sou um pouco suspeito para falar de Chico Nunes, porque eu já convivo com esse homem há quase 20 anos. Ah, é? Praticamente ele que me lançou no mercado. Mas é uma coisa interessante. O Gente que Faz Acontecer é um livro que eu já li, inclusive, ele é parte da vida das pessoas,
dos trabalhadores, das pessoas hoje que se destacam nesse Brasil afora, né? Na verdade, todo esse projeto da nossa idealização aí da TV Sete Cidades foi gente que faz acontecer. Outro dia eu trocando ideia com Chico Nunes, que sempre me aconselho com ele, né? E falei, olha, Chico, eu montei uma TV na web, nós montamos uma TV na web. Ele falou, isso é gente que faz acontecer. Não espera, né? Então é mais ou menos isso. Então Tá o livro ele retrata tudo isso. Chico, esse livro, você tem um livro antes desse. Agora, para que a gente, como você explicou muito bem, esse, na verdade, o perfil de pessoa dos tempos de agora, do que a gente vê, da pergunta que o Ivan fez, para trabalhar, o internauta que está ali em casa agora, que está vendo o nosso programa agora, nesse momento, e que está procurando emprego, por exemplo, no seu ponto de vista, para esse internauta, que está querendo inclusive mudar de vida, qual é o ponto de partida na visão do Chico Nunes? Na verdade é o seguinte, esta é uma questão bastante discutida, que ela não é nenhuma novidade. Eu cito isso no livro e toco isso com bastante assim, propriedade, porque eu sei a diferença que isso faz. Então, para você que está me assistindo agora, os internautas, assim, tudo começa com a questão da identificação com aquilo que você gosta de fazer. É o ponto de partida. E lá no início da nossa jornada educacional, tinha um famigerado teste vocacional. Ele está mais presente do que nunca. Então, onde as coisas começam é o seguinte, gente que faz acontecer é uma outra coisa que nós podemos observar. Essas pessoas, elas têm prazer no que faz, ela tem identificação. E, portanto, ela faz naturalmente, porque tem uma coisa que é fantástica nessa sua pergunta. Né? Para responder ali, e o internauta se sacar o seguinte, eu costumo dizer e afirmo com toda a segurança disso nos últimos 20 anos aí que eu tenho pesquisado. Nós trabalhamos, cada um de nós, para nós mesmos, nas empresas. Quando você percebe isto, você vê que você, como profissional, você tem que se satisfazer. Então é aí que começa o perfil de gente que faz acontecer. Por quê? Ele faz algo prazeroso porque ele se identifica, ele tem iniciativa porque ele entende, acredita que aquilo é coisa boa. Né? E é aí que você consegue perceber as pessoas se diferenciarem. Então, aonde tudo começa é nessa identificação. Olha, nós temos, o Ivan vai falar agora, o nosso tempo é o internauta que percebe, que assiste, a gente começa a se interar aqui no bate-papo, que é muito legal, nós temos um tempo bem curtinho agora, mas pode falar, Ivan. Chico, hoje, em vários segmentos, falta profissional. Tem vagas, tem emprego, porém não tem o profissional. Qual a sua avaliação? Na verdade, eu acho que houve um acúmulo de fatores por todas as camadas da sociedade. Nós, como profissionais, não nos capacitamos, dormimos no ponto, nós não nos aperfeiçoamos para acompanhar a velocidade das mudanças que viriam. O empresário pouco investiu na capacitação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e o governo, infelizmente, não teve um programa que desse sustentação para aqueles que não têm acesso, não têm a condição de fazê-lo. Então, acho que isso foi um conjunto de fatores que levou a isso. E hoje, eu não gosto muito assim de exagero, mas a gente tem que reconhecer. Eu sou, como consultor, eu tenho clientes em Fortaleza, eu tenho cliente em BH. Agora, nesse exato momento, eu até me atrasei um pouco, peço desculpa, eu saí do aeroporto e vim direto para cá. Eu estava numa cidade agora há pouco, na cidade de Santo do Drummond, lá em Itabira. Está faltando mão de obra em Itabira. Nossa. E sobretudo, né, Chico, na construção civil, né? A construção Na construção civil é que é mais então, é uma coisa absurda. prejudicada, muito né? prejudicada. Por quê? Estas pessoas que são mais simples, que nunca tiveram dinheiro para poder fazer um curso de pedreiro, de eletricista, de encanador, ficaram dependentes do aprendizado, do autoaprendizado. Então, é lógico que essas pessoas não têm a competência. Então, aí você vê a real falta de qualificação. Por que isso? Porque não houve um acompanhamento, acho que aí houve um cochilo geral. Agora, é claro que eu acho que o profissional em si, e aí falando para quem quer se desenvolver, para você que está começando, saindo da universidade agora, meu amigo, faça a sua parte, corra atrás do aprendizado. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito nas minhas palestras, né? Para mim, assim, leitura, aprendizado é a vida inteira mais 6 meses. Esse é o Chico Nunes. Chico, esse seu livro...